Certidíssimo. 53. Jesus perguntaram-lhe os discípulos: a circuncisão, ela é útil ou não? O que eles estavam debatendo, né? Depois teve aquela coisa toda do Paulo ser contra a circuncisão e Pedro ser a favor da circuncisão. São questões que eles debatiam, né? A circuncisão é útil ou não? Respondeu-lhe Jesus: se ela fosse útil, o homem já nasceria circuncidado. A verdadeira circuncisão é espiritual, e esta é útil a todos. Bem moderno ele. Mas a questão é uma crítica à interpretação literalista dos grupos judaicos, de achar que é um corte na pele ou uma ação externa, uma ação física que leva a alguma qualidade espiritual interna da alma, né? O Jesus, o tempo todo, ele faz essas críticas ao longo de vários evangelhos, e no Evangelho de Tomé a gente encontra essa, por exemplo. No Novo Testamento a gente encontra ele pregando nas sinagogas ao sábado, a gente encontra ele se recusando a fazer aquele monte de rituais de ablução, e lava isso, lava aquilo para comer, porque as pessoas estão com fome, então dá de comer logo. Então ele está sempre contestando, né? Essas regras que às vezes é só um ritualismo, que é a questão da gente ficar preso à religião externa, à religião exotérica, né, com X no bom entendimento desse termo que está tão queimado. Mas isso seria o que os psíquicos fariam, né? Lembra dos ílicos materiais, os psíquicos mais emocionais, e os pneumáticos que estão despertos pelo espírito. Os gnósticos, eles sempre vão buscar se identificar com os pneumáticos, e eles vão dizer, esses aí que estão presos a ritualismos vazios de religião, ou estão só seguindo dogmas, ou fazendo uma coisa mais moral, assim, é o psíquico, né, que ele ainda não encontrou o verdadeiro despertar do espírito. Então, Jesus vai dizer, a verdadeira circuncisão é espiritual, porque não é uma marca no corpo que leva ao despertar de ninguém. Então, a gente pensa que a questão do cobrir, porque a circuncisão é cortar uma pele fora para revelar o que está dentro, né? No caso do pênis. Mas, se a gente pensar nesse símbolo de uma pele que cobre, que precisa ser descoberta para que se revele a natureza que está interna, é uma imagem que aparece como símbolo em várias fontes gnósticas, né? Jesus aqui mesmo no Evangelho de Tomé, em passagens anteriores, ele fala sobre tirar as vestes, que aquele que não ficar nu não vai entrar no reino, que a gente precisa devolver as vestes que nos foram emprestadas, né? A gente precisa, de certa forma, trocar de pele. A gente tem que tirar aquelas peles que nos recobrem, e recobrem o espírito, porque isso é o que acontece no mito gnóstico. Lembram que Adão, ele vai sendo criado pelo Yaldabaoth, e ele vai sendo coberto. Ele é coberto pelo esquecimento, ele é coberto pelo falso espírito, depois ele é coberto pelos poderes dos 12 arcontes, e aí ele vai sendo mergulhado cada vez mais nas trevas, e é posto num sono profundo. Então, a gente receber a verdadeira circuncisão espiritual é a gente se despir de todas essas peles que cobrem a nossa natureza interior, que é a nossa natureza real. E ao longo da vida, na prática, o que seria isso, né? É descondicionamento o tempo todo. É trabalhar a busca da verdade o tempo todo, o discernimento espiritual, porque a gente é o tempo todo condicionado pela nossa família, pelo nosso time de futebol, pelos rótulos que a gente adquire sobre nós mesmos, as opiniões que a gente cultiva sobre quem somos, e tudo isso é o Yaldabaoth com seu ego lá, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, e tudo isso são vestes que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida no mundo, esse mundo de sofrimentos. Então, à medida que a gente vai tirando essas vestes, e novamente é um dos temas do Hino da Pérola, que eu vou citar muito, gente, um dia eu trago ele para vocês. Alguns de vocês eu tenho certeza que já conhecem. O Hino da Pérola, ele é um texto do Bardesanes, e foi o Bardesanes, lá na Síria, que preservou o gnosticismo ligado a Tomé.
Então, o Evangelho de Tomé e o Hino da Pérola são textos da mesma biblioteca, digamos assim, eles têm tudo a ver. E no Hino da Pérola tem esse príncipe que vai para o Egito e começa a trocar de roupa, ele começa a se vestir e a adquirir os hábitos, as comidas, as crenças e as vestes, tem essa questão da roupa, cobrir o seu corpo, com as pessoas daquela região. E aquilo faz ele esquecer de uma missão que ele tinha, que era recuperar a pérola no fundo do oceano. Então, novamente, essa questão da circuncisão espiritual, eu enxergo muito semelhante à imagem trazida pelo Hino da Pérola, que é quando o príncipe começa a receber anjos, ou arautos do reino do pai dele, com cartas, dizendo assim, olha, você está esquecendo o motivo de você ter feito essa viagem. E aí que ele pode fazer o movimento de se despir das vestes do Egito e receber o seu manto de glória, o manto de luz, que é um termo, uma veste de luz que aparece com Jesus usando em Pia Sofia, por exemplo. Então, quando a gente consegue se despir desse eu demiúrgico, desse eu de opiniões do mundo e apegos do mundo, ligado a Yaldabaoth, ligado às nossas imprecisões mentais e os rótulos que a gente vai acumulando ao longo da vida sobre quem somos, aí a gente vai descobrindo a natureza real do divino em nós. Então, o que Jesus está dizendo é que a verdadeira circuncisão, ela não é fálica, né? Tem todos os ritos fálicos da época, a Saturnália, tudo aquilo, a gente sabe que é um simbolismo normal, mas Jesus está falando, não, é simbólico, né? Não é sobre cortar a pele de um bebê, não é sobre molhar uma água na testa de um bebê, não é isso que vai salvar ninguém. É a gente ter esses batismos, esses sacramentos espirituais marcados na nossa alma. Isso é realmente a circuncisão espiritual. E aí não deixa de ser aquela característica de simplesmente marcar um grupo étnico específico, dizer esse grupo é salvo, esse grupo não salvo, porque isso vai degringolando, degenerando num literalismo que cada vez empobrece mais o ensinamento simbólico. E o símbolo, ele nem sempre é para a gente explicar o símbolo, né? Às vezes eu fico aqui tentando explicar, mas o símbolo ele é para falar com o inconsciente também. Então, às vezes, a gente precisa só captar aquela imagem e ver como ela assenta no nosso coração. Então, a verdadeira circuncisão, ela tem relação com mostrar essa natureza interior, com desvelar essa natureza que está recoberta, né? E isso mostra a união espiritual real, no meu ponto de vista. No 54, a gente vai ter um repeteco do Sermão da Montanha, mas numa versão bem curtinha. Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Ponto. Essa aí já deu vários tratados de interpretação, né? De vários bons e ruins, né? De toda a patrística, de todos os monges beneditinos, franciscanos, né? Tem coisas muito boas sobre isso. Eu, pessoalmente, gosto muito do Sermão da Montanha, mas essa questão da pobreza é sempre legal a gente levantar, porque, novamente, eu acho que reflete mais uma questão de desapego ao mundo dos arcontes, né? Porque o que é o Éden para os gnósticos, né? É aquele mundo de tentações, não no sentido moralista, assim, às vezes eu estou falando aqui, a pessoa até meio estranha para mim, mas naquele sentido, assim, de coisas que prendem, né, a nossa vontade, prendem o nosso ego, cativam a gente para o mundo e fazem a gente sofrer, né, porque, na verdade, o fruto é engano, é veneno, é morte. Ser pobre nesse sentido é justamente se libertar disso, né? Se libertar dessa busca pelas riquezas do mundo, porque tudo isso é ouro de tolo. Tudo isso são estratégias dos arcontes para iludir a gente e manter a gente preso, manter a gente cego e subjugados por eles. Porque a grande estratégia, né, mitológica, simbólica dos arcontes é
enganar a gente. Mas não é algo externo enganando a gente, eles são externos, né? A gente pode até considerar que são seres planetários, né, que representam forças cósmicas, mas eles também são aspectos da nossa psique. Eu concordo tanto com Jung quanto quem enxerga como uma cosmologia externa, porque é micro-macro, né? E eles estão o tempo todo querendo manter a gente preso porque eles sabem que nós somos superiores a eles em poder de luz. Então, a função dos arcontes é manter essa ilusão de separatividade em nós. Ser pobre nesse sentido não é... Porque, às vezes, a gente cai num louvar a miséria, e não é isso. Não é louvar o sofrimento, não é louvar passar fome, porque todas as pessoas deveriam ter direito, né, a ter onde morar, comida e assistência e cultura. Eu acredito nisso. Então, mas no sentido de simplicidade, de não ficar buscando mais do que a gente necessita. Porque quando a gente começa a passar da medida do necessário, vira ganância, vira gula, vira avareza, e aí a gente começa a ter muito, e aí tem que proteger o que a gente tem, aí cria inimizade, desconfia dos outros, aí tem que arrumar formas de proteger as nossas posses, os nossos bens, e aí é roubado, e nunca tem paz de espírito. Então, assim, essa vida simples que os essênios enfatizavam, que os pitagóricos enfatizavam, que os estoicos enfatizavam, que Plotino, né, seguia uma vida super simples, diz o biógrafo dele, eu acho que é uma vida que realmente é a vida do bem-aventurado, porque ele não necessita de mais nada, porque ele sabe que tudo que ele precisa, além da subsistência, está dentro dele, né? Deve ser tô falando, não deve ser, porque eu não sou assim, né? Mas deve ser uma sensação muito boa, você ser pleno e saber que você tem tudo o que precisa, né? E também tem o aspecto simbólico que o pobre ele não está cheio de si, não está cheio de opiniões errôneas, não está cheio de opiniões. É como uma taça, tá? A gente vê essa imagem no potinho do Buda também, tem um símbolo que eu gosto muito, né? Se o pote está emborcado, o ensinamento não é recebido. Se o pote está rachado, o ensinamento vaza. E se o pote está cheio ou envenenado, o ensinamento não tem para onde ir, né? Ou é destruído. Porque a gente só pode receber a sabedoria das águas da vida se a gente está limpo, puro de coração. Se a gente limpou o nosso cálice interior. Então, o humilde, o pobre, o simples, é aquele que está em busca da verdade. É essa questão da gente esvaziar o nosso cálice do coração, né? Limpar das impurezas, dos venenos, para permitir que as águas da vida fluam através de nós. O verdadeiro cavaleiro do grau, quando ele toma do cálice, ele adquire sabedoria e vida eterna, não é? Então, aquele que é capaz de limpar o seu cálice para receber o verdadeiro batismo das águas da vida, ele se torna um vivo, ele se torna aquele que recebeu a verdadeira circuncisão espiritual e ele chega ao reino dos céus, porque é aquele reino que está além das forças dos arcontes, aquele reino que está além da ignorância que nos prende, que é o pleroma, que é o reino dos bodhisattvas na linguagem budista, na minha opinião. E aí toda essa questão da pobreza tem mais relação com o esvaziamento do si mesmo, o desapego das coisas do mundo, que não é uma proibição, não é um tabu, não é para ser uma coisa pesada, é uma coisa que a gente trabalha em nós como uma atitude mental, não simplesmente deixar de ter coisas ou fugir do mundo, né? É uma atitude mental. Então, os pobres, os mansos, os humildes, são aqueles que estão buscando uma vida espiritual internamente verdadeira. Não estão buscando fora, estão buscando dentro. E também, o que é mais difícil é a gente se desapegar do que os outros esperam de nós. E por isso o Sermão da Montanha vai ter toda essa questão de bem-aventurado, lembrando que bem-aventurança é uma das qualidades do Pleroma Barbelô. Então, quando Jesus diz bem-aventurados, é o poder de Barbelô manifestando em vocês. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Por quê? Porque perceberam que
a felicidade desse mundo aqui é vazia, é transitória. E aí a gente pode buscar o verdadeiro consolo. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aqui, ó, linguagem essênia, mestre da justiça, mestre da retidão, aqueles que buscam o caminho da justiça, do espírito da verdade. Enquanto a gente não se torna inquieto, enquanto a gente não se torna insatisfeito, é porque a gente ainda está comendo dos frutos do Éden, a gente ainda está adormecido. Esses primeiros despertares é para aqueles que estão sendo tocados pela luz da bem-aventurança, justamente porque eles estão acordando para esse embriaguez que eles estavam, acordando dessa cegueira, deixando de comer os frutos. Só que esse momento é o momento mais difícil num trilhar espiritual, porque você não está nem no pleroma e nem tem mais contentamento no Éden. E aí você vai ser perseguido. Não é isso que ele diz no Sermão da Montanha? Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, não basta buscar a verdade e a sabedoria, tem que cultivar a compaixão. É sempre assim nas tradições espirituais, é sempre essa dupla, sabedoria e compaixão, ou misericórdia, né? Bem-aventurados os puros de coração, olha aqui a linguagem dos cátaros, os puros, os perfeitos, né? Cátaro quer dizer puro, porque estes verão a Deus. Não é o que beijou a mão do Papa, não é o que recebeu o sacramento, mas aí vai no domingo lá, faz tudo certinho, mas de segunda a sábado tá tratando mal todo mundo. Nem vou falar nada. Bem-aventurados os defensores da paz, porque são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Porque quando a gente deixa... Eu estava conversando ontem com o Bruno e a gente me vê essa imagem. Quando a gente deixa de pisar em ovos, a gente é perseguido. Porque a gente está buscando a justiça, a gente não está mais tentando fazer o jogo do mundo dos arcontes. Quando a gente não faz mais esse jogo, a gente chama atenção. Quando a gente dá passos firmes em direção à luz, a gente chama atenção. Então, nesse sentido, esses são os bem-aventurados. Não porque eles são mártires que vão lá em Roma ser açoitados até a morte. Isso não é ser bem-aventurado. Mas é você saber que você está num caminho espiritual. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós, por causa de mim. Jesus está falando dele ou está falando do Espírito dentro de nós? Talvez os dois, porque, no meu ponto de vista, historicamente, a gente pode supor que aconteceu, que eu sei que é muito contestável, eles foram perseguidos, né? Não só Jesus foi perseguido, como os discípulos tiveram que fugir. E fugiram para longe. Mateus foi para lá no norte da Síria, lá na Armênia. Tomé também, né, como a gente viu aqui no estudo do Tomé. Arimateia, Madalena, João, foram para lá no sul da França, lá na Bretanha. Alguns foram para o Egito, e por isso as comunidades gnósticas também continuaram a se desenvolver pelo Egito. Então, eles são perseguidos por causa do mestre que eles estão seguindo. Mas aqueles que procuram deixar de fazer o que a sociedade espera deles, aqueles que deixam de aceitar as autoridades, como os gnósticos não aceitavam, porque eles consideravam a instituição do mundo como uma instituição dos arcontes, né? Essas coisas de governo, instituição, autoridade papal, isso, aquilo, eles não estavam nem aí, eles falavam, a única autoridade é o Cristo dentro de mim. Então, por causa dessa luz que desperta dentro de nós, eles vão ser perseguidos, porque eles não vão estar mais conforme o que todo mundo espera deles. E isso causa um tremendo incômodo nas pessoas. Quando você deixa de ser como todos, você causa um tremendo incômodo, porque você espelha que é possível ser diferente. E aí as pessoas às vezes não gostam. Por isso esses são os bem-aventurados, porque eles têm coragem de dar um passo além e de não se submeter às forças do demiurgo. Alegrai-vos e exaltai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. E assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós.
E aí, por último, o último slide, 55. Esse é polêmico também. Disse Jesus: quem não rejeitar seu pai e sua mãe não pode ser meu discípulo. Quem não rejeitar os seus irmãos e suas irmãs e carregar a sua cruz como eu faço, não é digno de mim. E aí eu acho que é só uma repetição aqui do que eu já peguei no embalo, né? A gente sempre fala assim, não, tem que honrar pai e mãe e tal, assim, a família é a coisa mais sagrada, né? Mesmo às vezes a família é abusiva, às vezes é a família que te faz mal, né? Muitas coisas podem ser debatidas a respeito disso. Mas é claro que a gente tem que respeitar as pessoas, independente de ser pai e mãe, né? Eu gosto muito da imagem do budismo que fala que considere todos os seres como se fossem sua mãe. Todos os seres podem ser, ter sido, podem ser ou talvez serão sua mãe no futuro, né? Então, ame a todos com o mesmo amor. Mas o que é rejeitar pai e mãe? E aqui a gente pode ir longe, né? Porque pai e mãe pode ser Yaldabaoth ou Demiurgo, e a matéria enquanto força cega que aprisiona o espírito, na visão gnóstica. Pai e mãe, o demiurgo que nos coloca um poder psíquico e nos dá estrutura humana, física e psíquica, e a matéria cega que nos, junto com os 5 elementos, nos torna possível a vida nessa existência de multiplicidade. Então, enquanto a gente não aprender a enxergar essas coisas como elas realmente são e rejeitar o poder dessas coisas, o poder que exerce sobre nós, esse não é digno de entrar no pleroma. Mas também tem aquela questão, será que Jesus também não estava ouvindo, mestre, eu quero muito seguir o seu ensinamento, mas meu pai quer que eu me case, aí eu vou ter que, né, sempre tem alguma coisa. Então, ele está falando, você tem que fazer uma escolha. Você está buscando a vida eterna ou você vai passar o resto da sua vida tentando satisfazer as expectativas dos outros? Então, rejeitar pai e mãe também é ter a coragem, ou rejeitar os seus irmãos e suas irmãs, é ter a coragem de não se conformar, de não ser mais um, de assumir o seu próprio caminho e dizer, eu sei para o que eu nasci, eu sei para o que vim e eu vou seguir esse caminho, independente do que a sociedade está achando, do que os meus pais estão achando. E esse enfrentamento, psicologicamente, é uma das coisas mais difíceis para o ser humano, eu acredito. Porque pai e mãe é o que mais nos dá gatilho emocional, né? Mais pega naqueles traumas de infância. Então, a gente fazer todo o trabalho psicológico de olhar para quem nós realmente somos e saber distinguir o que nos pertence e o que é dos outros, e separar joio e trigo, o trabalho é essencial num caminhar espiritual. Só quando a gente faz isso e olha para a gente com veracidade, sem tentar maquiar as coisas, sem tentar arrumar desculpa, aí a gente pode pegar o nosso karma, a nossa cruz e seguir o caminho, com paz no coração, de que a gente está com a consciência de que está fazendo aquilo que o Cristo dentro de nós, o Logos em nós está comandando. Não um Deus comandando, mas o Logos em nós, nos guiando como uma vela no caminho de escuridão do Yaldabaoth. O Jean-Yves Leloup, no livro dele, ele faz um comparativo com o cordão umbilical, né? A gente não pode crescer sem cortar o cordão umbilical. E também tem um cordão umbilical mundano que precisa ser cortado para a gente poder seguir um caminho espiritual. Lembrando que para os gnósticos, isso da aula do ano passado, tem essa passagem em Lucas, né, no Novo Testamento, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Lembram? Isso aparece em Pistis Sophia também, esses 5 poderes. Então, aqui é a constituição humana segundo os gnósticos. Tem a setenária, tem a sexagenária, depende do sistema, né? Tem o teosófico, tem o vedântico, tem o tríplice do Platão, que os gnósticos também usam, mas também tem esses de 5. O que são os 5 constituintes do ser humano? E por que Jesus fala que numa casa 2 estarão divididos contra 3 e 3 contra 2? Ou que aquele que não rejeita pai e mãe, 2,
não vai conseguir entrar no reino. Talvez, aqui é achismo meu, talvez ele esteja falando desses mesmos dois que se dividem numa casa, que a casa é o templo do nosso espírito, né? A casa é nós mesmos. Quando Jesus exorta para que nós não sejamos hipócritas e fiquemos orando nas sinagogas para todo mundo ver que a gente está orando, e fala, vai ao teu quarto e fecha as janelas e ora ao Pai que está no silêncio, ele está falando da nossa casa interior. Então, o que tem na casa interior de um gnóstico? Tem o poder de luz, que veio de Sofia Barbelô. Barbelô, através do Cristo, faz Sofia soprar. Não é o Yaldabaoth que dá o poder de luz, porque ele não tem. Tem o poder psíquico, que é dado por Yaldabaoth, que é a mente psíquica, que se divide, se apega ao mundo e fica confuso e não sabe para onde vai. Tem um corpo físico, que é parte da estrutura da matéria, claro. O falso espírito, que é o poder do desejo, da ganância, da luxúria, da inveja, do ego, do ciúme. O falso espírito é aquela força que incita tudo isso em nós. E tem o destino. E o destino aqui é no sentido de sina, é uma coisa ruim. A gente vai sendo jogado pela vida por causa do destino. É o nosso karma, de certa forma. Então, o gnóstico tem de ruim, né? Ele tem o destino, ele tem um falso espírito e um corpo físico que é uma prisão. O dualismo gnóstico aqui. E de bom, ele tem um poder de luz e um poder psíquico, que é uma mente, mas que a mente ela está sendo puxada de um lado pelo falso espírito e de outro lado pelo poder de luz. Em Pia Sofia, Jesus fala assim, lutem contra a força do falso espírito, para que o poder de luz possa brilhar dentro de vós. Então, são duas forças, igual lá nos essênios, que estão em guerra dentro de nós. E o corpo é só o corpo, né? Então, 2 contra 3, 3 contra 2. Então, aquele que não abandona o falso espírito e se livra do seu destino ruim, ele não pode entrar no reino dos céus. Eu acho que é isso que Jesus está falando. E aí, na 56, disse Jesus, quem conhece o mundo, achou um cadáver. E quem achou um cadáver, dele não é digno o mundo. Quem conhece o mundo achou um cadáver. Eu pus essa imagem aqui para a gente contrapor o mundo dos arcontes e o pleroma. Aí aqui, ó, lá tem uma bolinha lá em cima que tem um triângulo com 3 poderes, né? É o sol espiritual. Por que o mundo é um cadáver? Quando a gente realmente tem a gnose, a gente desperta a gnose interior, a gente vê a realidade das coisas. A gente não é mais enganado. A nossa mente desperta do embotamento. Então, a gente vê o mundo como ele é. O mundo dos mortos-vivos, aquelas pessoas que estão embotadas de sofrimento, dominadas por paixões e vícios, sendo atiradas de uma vida após a outra, sem nenhuma liberdade, sem nenhuma autoconsciência, e que, portanto, esse mundo todo é um cadáver. Só que quando a gente desperta essa gnose e conhece a realidade, e é capaz de adentrar no mundo noético, no mundo superior, a gente não é mais digno desse mundo. Porque esse mundo vai nos rejeitar, né? O ponto de Jesus vai ser sempre essa dicotomia, né? O mundo rejeita aqueles que despertam a luz, porque é incapaz de reconhecer que o mundo é um cadáver, né? Os que estão dormentes não reconhecem a própria ignorância. E quando a gente reconhece a ignorância, a gente não é mais digno desse mundo, a gente não vai mais ser bem recebido nesse mundo. Então é um caminho, um árduo caminho, estreita a porta.